E hoje é dia de ajudar você aí de casa na gestão do seu orçamento e também você que de alguma forma empreende ou precisa gerenciar melhor o seu negócio. Para isso, nós contamos com a ajuda do nosso colunista, o economista Rafael Bernardino. Hoje ele fala sobre orientação financeira para quem é ou quer ser microempreendedor individual, o tão falado MEI. A partir de agora você vai conferir dicas importantes e também esclarecer suas dúvidas pelo telefone. Está aí na sua tela 3216-5088. Fique à vontade, esse espaço claro é todo de vocês. Bem-vindo, Rafael, mais uma vez, boa noite. Bom, quais são as dicas aí e as orientações aí financeiras, né, para quem quer iniciar, por exemplo, um MEI, né, quem quer ser um empreendedor individual? Claro que a orientação é sempre bom para todo mundo, até para a dona de casa, mas para quem quer iniciar um negócio é ainda melhor. Boa noite, Rafael. Boa noite, telespectador. Extremamente importante esta oportunidade, porque o MEI, o microempreendedor individual, é uma oportunidade de trabalho para todas as pessoas que tenham coragem. Agora, para ter sucesso, é preciso, inicialmente, de duas coisas: determinação e organização. Então, a primeira dica que nós devemos dar para quem já empreende ou pretende empreender é que tem que separar as contas da pessoa física, quer dizer, da pessoa, sim, com as contas do CNPJ, ou seja, do negócio. É muito comum o pequeno empreendedor misturar tudo e depois fica uma grande confusão. Então, separa logo as contas. 2 caderninhos para anotar os gastos pessoais e outro caderninho para anotar as vendas dos produtos e tanto nas vendas como os gastos com as compras das matérias-primas. Então, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa faz tapioca ou faz sanduíche, o que for. Então, essa pessoa tem um volume de vendas e esse volume de vendas precisa ser conhecido não por ficar imaginando, vendi, não vendi. Todo dia anotar o que vendeu. Significa o faturamento, a receita. Anotar também tudo o que comprou para fazer aqueles produtos. Sim. Comparar o preço de venda com os custos para fazer o produto, verificar o que sobra. É dessa sobra que você, microempreendedor, tem que tirar uma parte, não tudo, para a sua própria remuneração. Então, vamos imaginar que você vendeu R$3.000 no mês, gastou 1.500, sobrou 1.500. Desse 1.500, você vai ter o seu valor pessoal e um valor tem que ficar de reserva técnica para efeito de cobrir, eventualmente, algum prejuízo no mês que vendeu menos. É mais ou menos as primeiras dicas que a gente pode dizer. E outra coisa extremamente importante para o microempreendedor é não se desesperar na gestão do seu negócio. Porque às vezes mistura todo o dinheiro, o pessoal com o do negócio e gasta mais. Cuidado com o cartão de crédito. É muito comum as pessoas comprar, é muito bom, e as pessoas compram de forma descontroladas. Sim. E depois falta dinheiro para os negócios. Rafael, a Kelly de Tambiá, né, ela disse que já contribui com o INSS em 20%. E ela pergunta o seguinte: se ela se tornar microempreendedora, ela pode, aí, de alguma maneira, vincular, ou seja, essa contribuição que ela já faz aí à parte com o negócio do microempreendedor, né? Ou seja, melhorar, então, a sua contribuição para lá na frente ter uma aposentadoria mais robusta, por exemplo. Bom, é o seguinte: o microempreendedor, ele tem uma legislação própria para a Previdência Social. Ele paga apenas R$50, é um valor simbólico. Então, se ela já contribui para a Previdência em função de um outro tipo de relação de trabalho, ela vai contribuir, sim, ela deve contribuir para ter uma... Se ela resolver ser microempreendedora, ela deve seguir as normas desse tipo de empreendimento. Quer dizer, ela vai contribuir com um valor simbólico. E essa contribuição para a Previdência Social é muito mais para garantir um eventual tratamento de saúde, etc., do que mesmo para a aposentadoria. Então, ela não melhorará a aposentadoria dela em ser microempreendedora. Ela deve contribuir conforme a regra, mas sem abrir mão da contribuição tradicional que ela já tem. Sim, Juliana, o nome é Paulo, é isso, de Jacaraú? Orlando de Jacaraú, não é isso? Orlando de Jacaraú, ele pergunta se a pessoa que está inadimplente pode ser um microempreendedor. Deve ser a situação dele, né? Aliás, de milhões de brasileiros em todo o país. Ele pergunta se a pessoa estando inadimplente impede dela iniciar o negócio como microempreendedor. Não, a legislação do microempreendedorismo é extremamente, digamos assim, flexível com relação a tudo isso.
Agora, se ele está inadimplente, depende desse tipo de inadimplência. Por exemplo, se ele está com o nome sujo, como a gente fala no popular, e ele vai precisar para ser microempreendedor, ele vai precisar comprar, vai precisar ter fornecedores, etc, etc, ele vai ter naturalmente uma certa dificuldade. Porque para as pessoas venderem a prazo, para quem quer comprar e precisa comprar a prazo, a pessoa vai checar o nome. Então, se ele tem alguma restrição, vai ter mais dificuldade. Mas o fato de estar inadimplente, de ter algum tipo de inadimplência, não impede de que ele seja microempreendedor. É perfeitamente possível que ele busque, inclusive, essa alternativa, se planejando bem o negócio, que pode ser uma fonte de renda adicional para que ele regularize as pendências que eventualmente tem. Uma pergunta, Rafael, por exemplo, as pessoas que têm vendas aí sazonais, né? Naquela época, por exemplo, época de férias, né? E outras épocas aí, que as vendas ficam melhor, por exemplo, quem vende perto de uma escola, por exemplo. Aí, quando chegar as férias, a pessoa fica sem ter o que fazer, né? Qual é, por exemplo, a dica para uma pessoa como essa que tem aquelas vendas ali naquelas determinadas épocas e depois a coisa para praticamente totalmente? É exatamente uma pergunta muito interessante, porque a sazonalidade, ela existe em vários segmentos. E quem trabalha próximo da escola, vendendo lanche ou coisa que o valha, na época das férias escolares, com certeza a quantidade de vendas diminui. Então, como é que uma pessoa dessa se previne? Primeiro, cumprindo aquilo que a gente falou do início, anotando todas as receitas que tem, todas as vendas, tendo controle e não esquecendo de que tem aqueles períodos que as vendas são menores. Então, é preciso ter uma reserva técnica para cobrir digamos assim, as despesas no momento em que o faturamento cai. Então, vende próximo da escola. Férias escolares, com certeza, as vendas vão diminuir. E a pessoa tem que se prevenir antes. Daí a necessidade de ser organizado e de ter controle a respeito de tudo durante o período todo. Não é depois que está faltando, não estou conseguindo pagar as contas, deixa de recolher os tributos lá do MEI, fica agoniado. Não precisa. É para organizar e regularizar. A Daniele Rafael de Gramame, ela começou um negócio de vender salada, né? E ela pergunta como é que ela faz para... Começou ontem, é isso? Começou ontem a vender salada. E ela pergunta como é que ela faz para ela prosperar nesse seu negócio que ela começou ontem vendendo salada. Perfeito, muito boa ideia. E, primeiro, que você já deve ter feito, se não fez, deve fazer. Qual o potencial do mercado, para onde você vai vender, quem são os seus potenciais clientes? Lista, mais ou menos, tantas ruas vou vender e tal. Como você vai divulgar esse negócio? São as primeiras coisas, para você saber quantas saladas você precisa fazer. Depois, anotar todo o valor da compra dos produtos que vai formar aquela salada. E depois, formar o preço de venda, que é uma coisa extremamente importante, meus amigos telespectadores. O microempreendedor, em geral, ele, por não fazer bem as contas, ele vende muito caro, muitas vezes. E as pessoas não consomem. Sim. Então, vamos supor o seguinte, o caso da tapioca. Se ele cobra R$5 numa tapioca, pode ser que seja um bom preço, pode ser que ele esteja tendo um bom lucro, mas ele vai vender muito menos. Então, o que é importante? Fazer bem as contas para poder vender muito mais, com um preço mais baixo. Outra dica importante para quem vende a salada, por exemplo, que a moça vai começar, anotar aqueles clientes que são fiéis. Então, vai anotando, vai controlando, vai fazendo um trabalho de fidelidade. E, por exemplo, depois de 10 saladas, a pessoa tem direito a uma. Seria uma forma de fidelizar aquele cliente e beneficiar aquele que compra sempre. Então, cuidado, controle e muito trabalho. A Luzia de Mangabeira, repete aí, Juliana, ela vem... A Luzia quer saber o seguinte, de Mangabeira, se ela pode abrir uma conta na Caixa ou no banco sendo microempreendedora? Pode sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Ter uma conta bancária é fundamental para ter os controles. Ela deve ter a conta dela, da pessoa física dela, que possivelmente ela já tenha, e pode abrir uma outra com o CNPJ, exatamente para o depósito e o controle a respeito dos negócios. Pode e deve. Se entrar no site do empreendedor, portaldoempreendedor.gov.br, tem lá uma série de instruções, inclusive de abrir conta corrente bancária. Sim. É uma grande alternativa. O Gilvan de Tibiri, ele abriu uma microempresa, foi isso? Mas nunca pagou nenhuma tarifa.
ele quer saber como fazer para realmente se livrar dessa dívida. Como é que ele faz para pagar essa dívida? Perfeito. É normal. A pessoa começa e vai deixando para depois, vai depois para depois e fica inadimplente. É possível fazer o parcelamento, sim. O governo, nesse ponto, lá o portal do empreendedor.gov.br tem todas as instruções como fazer para o parcelamento. Não se desespere. Busque o parcelamento, agora antes faça a conta para definir a verdadeira capacidade de pagamento que você tem por mês para fazer um parcelamento e conseguir cumprir. Não, digamos assim, não desista da atividade em função da dívida. Negocie, trabalhe e pague, porque é perfeitamente possível. Ok, Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui em mais uma coluna de economia aqui no programa Cidade Alerta Paraíba, que você tem toda quinta-feira, bastante, como sempre, esclarecedor. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, com mais assuntos aí de todos que lhe acompanham aqui no programa Cidade Alerta. Boa noite e até lá. Boa noite. Olha, para quem quiser saber mais sobre o MEI e até formalizar o seu cadastro, basta acessar o site www.portaldoempreendedor.gov.br.